Esse programa é livre para todos os públicos. Assista a seguir o programa Uni 360. Olá, você que acompanha o canal 3.2, estamos ao vivo aqui na Univale TV e nós vamos conversar hoje no capítulo do Uni 360 sobre uma coisa que caiu no gosto da galera e mata a sede de muita gente. A gente vai falar hoje sobre cerveja artesanal. Ao meu lado eu tenho o Adriano e o Matheus, que são empresários aqui de Governador Valadares, que estão nesse ramo e vão contar para a gente um pouquinho de tudo que acontece, né, nessa fábrica de sabores, né? Boa tarde, meninos. Sejam bem-vindos. Boa tarde, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente aí também. Vai ser um papo super descontraído hoje. É isso aí, bora falar de cerveja, né? Então, vamos lá. Primeiro, então, gente, vamos falar um pouquinho da história de vocês, né? Como é que vocês começaram? Vocês são novos, né? E, assim, aqui em Valadares já caiu no gosto da galera. Eu acho que até não só em Valadares, mas também em toda a região. Conta pra gente como é que vocês começaram com isso, com cerveja artesanal. A House Malt começou, tem 8 anos? Já conta 9 anos. 2017, né? 2017. Quase 9 anos aí. Vai fazer esse ano 9 anos. No início, né, a gente abriu a House Malt não com o intuito de fabricar cerveja. O início a gente pensou em vender insumos e equipamentos para as pessoas que gostavam de fabricar em casa. Estava iniciando ali uma febre, né, de fazer cerveja artesanal em casa. Então a gente iniciou ali uma lojinha com esse objetivo. Só que a gente produzindo as nossas cervejas, os clientes foram degustando, foram gostando. E a gente viu que a gente tinha mais mercado para vender para a galera beber do que para a galera aprender, né, Matheus? Porque é um hobby, digamos assim, é um hobby, na verdade, né? Então, assim, não é todo mundo que está disposto, porque fazer cerveja em casa, ela dá um trabalhinho, né? Então, assim, você tem que respeitar o tempo, são de 15 a 20 dias ali, até 30 dias para você ter uma cerveja. Fala? Não, dentro né? do processo de produção, né? fermentação, maturação e invase. Então, assim, você tem um tempo, então não é todo mundo que tem paciência, né? Às vezes Esperar. a maioria das pessoas gosta já de comprar para beber, né? E como é que vocês perceberam essa necessidade daqui da região, ou foi só de Valadares no início mesmo, né? De começar essa loja, de primeiro oferecer estrutura para quem gosta. A gente estava buscando, a gente queria abrir um negócio juntos, né? A gente não sabia o que na época. O que abrir. A gente só falou, vamos abrir alguma coisa. Aí vamos pesquisar. Conversando com o outro, meu pai mora em Belo Horizonte, ele falou, olha, aqui em BH está começando um negócio que é muito legal, de cerveja artesanal, vem aqui para conhecer. Aí nós fomos lá para conhecer, gostamos, a gente é consumidor de cerveja. Então a gente falou, vamos fazer a nossa própria cerveja. Gostamos, fizemos um curso em Belo Horizonte e aí abrimos esse negócio aqui. Mas o curioso é que nos primeiro ano da empresa ali, a gente já tinha percebido que o mercado ele era outro, né? Ele não era de vender insumos e dar curso, né? Porque era um mercado bem nichado isso, né? A quantidade de pessoas que queriam aprender cerveja era muito menor do que a quantidade de pessoas que queriam beber cerveja. Então, logo de início, a gente começou a pensar em ter um bar e tudo, e aí a gente conseguiu pivotar o negócio. Foi quando a gente conseguiu abrir um bar. E começamos na fabricação cigana. Você já sabe o que é fabricação cigana? Não, eu até li um pouquinho da história deles, gente. Aí eu falei assim, vou perguntar, o que seria isso, fabricação Fala aí, cigana? Marta, Porque na época ia pintando, né, as oportunidades de fazer os eventos, de participar dos eventos. E o que acontece? A gente está falando de eventos aí de 500 pessoas para cima, então você precisa de volume. E a gente não tinha essa escala, a gente não tinha volume de produção. Ou a gente comprava essa cerveja já pronta, de terceiro, né, de outra cervejaria artesanal, ou a gente pegava a nossa receita e a gente fabricava nessa cervejaria. No caso, né, essa cervejaria parceira nossa, na época, ela tinha tanques ociosos que eles não estavam utilizando. E a gente pagava, levava os insumos, eu e o Adriano ia pessoalmente, ia com o carro até forrado, né? Época boa. Senhora. Né? Cortando BR, madrugada fora, o início sempre é muito árduo, né? Mas a gente ia a Belo Horizonte, começamos com 1.000 litros mês, né, Adriano? E no final, assim, quando a gente já estava produzindo uma quantidade relevante, aí uns 5, 6 mil litros, tudo cigano. Então, assim, a gente já viu aquela oportunidade e falou, poxa, nós estamos deixando muito dinheiro na mesa, né? Então, vamos pensar em abrir a nossa própria fábrica. E foi isso que a gente foi capitalizando, juntando dinheiro e conseguimos em 2019, né? Começamos o negócio em 2017, 2019 a gente conseguiu abrir a fábrica da House Malt aqui em Valadares. E aí, vocês também
Eu lembro que eu já fui lá uma vez e era, tipo assim, tinha a parte da fábrica e tinha o bar também, né? Isso, Como é que a era gente foi isso, lidar com Quando nós essa... abrimos, a proposta era justamente essa, né? Era uma fábrica temática, vamos dizer assim, né? Era 2/3 do imóvel era fábrica e 1/3 era um bar que a gente tinha ali, tinha música ao vivo, Sim. funcionava de quarta a sábado, era bem legal, uma vibe bem legal. Porque nós começamos ali, né, com o bar, né? Acho que a grande sacada da House Malt sempre foi ter um canal de venda para o consumidor final, sabe? Esse é um dos grandes diferenciais que a gente tem até hoje, né, frente a outras marcas, outras cervejarias artesanais que estavam no mercado naquela época. Então a gente sempre teve um contato direto com o cliente final, né? Seja na lojinha, Brew Shop, que a gente abriu com insumos e equipamentos, e quando a gente migrou para bar, a gente ficava no bar o tempo inteiro, revezava as noites, né, nos bares, a gente revezava a semana, na verdade, nos bares. Então a gente sempre teve esse contato direto com o consumidor final. Então a cervejaria ela tinha essa proposta de ser temática. Hoje, né, algumas pessoas até ficam lamentando com a gente, porque ela não é aberta ao público mais, mas é porque a gente precisou mesmo expandir, precisou ter um espaço maior, e aí a gente não tem mais esse bar da cervejaria. Mas a gente continua com o bar no Esplanada, que é uma excelente opção para você tomar ali várias cervejas artesanais que a gente faz, de vários estilos. Isso que eu queria entrar com vocês agora. A questão dos estilos. Primeiro, eu queria... a primeira pergunta. Essa proximidade com o público, né? Esse contato com quem realmente gosta, quem aprecia a cerveja artesanal, isso influencia nos estilos do que vocês produzem? Com certeza. O Matheus, que o Matheus é responsável pela parte da produção. As receitas ali, é ele que dosa tudo. Eu acho assim, a gente sempre tem que escutar o cliente, né? Então não adianta a gente pôr um produto no mercado que também não vende, né? Que não vai ter tração. Então a gente sempre foi de fazer teste e já de jogar no time que está ganhando, né? Então a gente fez aquela pesquisa de estilos que mais se vendia, né, na região de Belo Horizonte na época, e fomos lançando as nossas receitas aos poucos, né? Fazendo testes em lotes menores e depois fazendo na cigana e depois fixando essa receita, né? Então hoje a gente já tem aí mais de 14 estilos de linha, fora os sazonais que a gente faz para brincar, né, para lançar um produto novo. E o legal que eu acho da cerveja artesanal, essa proximidade, é porque, assim, várias e várias receitas a gente foi aperfeiçoando de acordo com o feedback do nosso cliente, sabe? Então, por exemplo, tem um estilo muito tradicional que é o estilo IPA, que a característica principal desse estilo é um estilo mais amargo. Então, a gente fazia uma cerveja e colocava um insumo a mais, um lúpulo, outro ingrediente, porque dependendo do insumo você vai trazendo outras notas, outras nuances para bebidas. Então, várias e várias cervejas nossas, elas foram lapidadas com os clientes, sabe? E isso é bem legal. A gente tem uma linha de cerveja frutada também, que é cerveja com casca de laranja, outra cerveja com tangerina, outra cerveja com acerola. Então, todas essas cervejas, elas foram lapidadas através do feedback dos nossos clientes. E isso é muito legal, porque só vai acontecer isso na cervejaria artesanal, na micro cervejaria, na cervejaria da cidade, que a gente tem esse contato, né? Então, acho que um dos maiores diferenciais são esses. Pós-pandemia também, a gente participou de uma palestra bem bacana sobre plantação de lúpulo, né? O fomento da plantação do lúpulo aqui no Brasil também. Então, assim, logo em seguida a gente participou dessa palestra, já pegamos fornecedor, quem estava produzindo lúpulo aqui no Brasil, e lançamos um rótulo também 100% com lúpulo nacional, que foi bem bacana. Uma cerveja hoje que está no nosso portfólio e... Muito bem. E assim, a galera não quer deixar de beber ela não, sabe? E assim, então a gente percebe que vocês chegaram a um certo ponto, mas vocês não estacionaram ali. Vocês sempre estão em busca de novidades também para esse setor que está mudando sempre, né? Sim, agora a gente acabou de lançar uma novidade, né, Adriano? O mercado, né, de bebida alcoólica, da maneira geral, ele tem mudado, né, ainda mais nos últimos anos. A gente viveu a pré-pandemia ali, né, com o ápice do mercado, todo mundo consumindo, muitas cervejarias artesanais nascendo. E hoje, pós-pandemia, o cenário é outro, tem várias cervejarias artesanais que não conseguiram continuar no mercado, mas a gente soube interpretar essas mudanças e soube adaptar, né, ao mercado. Igual o Matheus estava falando aqui agora, nós acabamos de lançar uma cerveja sem glúten, sem lactose, com baixo teor alcoólico, puro malte. Mas a gente fala que é uma cerveja light, mas com gosto de cerveja, sabe? Se eu não te falar nada, você vai beber com a nossa cerveja deliciosa. Delícia! Maravilhosa. E assim, a gente lançou na corrida da House Malt, a gente já tem uns 2, 3 anos que a gente está atrelando muito ao esporte, né? Então, entendendo o comportamento do cliente, né? Esse comportamento novo e andando de mão dadas, né? A gente não pode ficar afastado. Então, essas tendências novas a gente está entrando e a cerveja foi super aceita, muita gente gostou. Eu, particularmente, eu adorei a receita, o Matheus é responsável por ela. Ficou muito boa a receita. E é isso, nós estamos sempre observando o mercado, as mudanças, né?
para a Copa do Mundo vindo aí? Vocês estão preparando Esse alguma ano de coisa, Copa, né? gente? Copa é volume, Copa né? é volume. Preparar Pois é. preparar Como é que vocês estão estoque. se preparando? A gente tem algumas épocas sazonais no ano, né? Carnaval é uma época que sempre vende um volume maior. A gente tem ali no meio do ano, que são as festas, principalmente na nossa região, que é as festas de interiores. Então, tem um volume, já prepara-se As um festas volume muito juninas grande. que você fala? É, porque Ou não? várias cidadezinhas ao nosso redor aqui fazem aniversário, repara pra você ver, aniversário de maio, cidade. junho, julho e agosto. Aham. Tem várias Geralmente atrelado cidades. com algum show grande, né? Muitos Aham. shows, então é uma época de alta vazão. E final de ano, né, confraternizações, tudo são época de alta vazão. Um benefício para a gente, né, da Copa do Mundo é que também é um momento propício para as pessoas confraternizarem mais, Sim. se encontrarem mais. E aí, obviamente, a gente está se preparando já para atender essa demanda. Como é que vocês estão vendo essa mudança, né, essa migração, né, do público consumidor? Porque antes, acho que as pessoas tinham a máxima de que cerveja artesanal era caro, que era uma coisa assim, é inacessível, e não. E hoje a gente vê as pessoas optando até mesmo por comprar barris, né, de cerveja artesanal, ao invés de uma caixa de cerveja, vamos supor assim, né? Como é que vocês veem essa migração do consumidor? Olha, primeiro que a cerveja ela é local, então é uma cerveja fresca, né? Então já começa por aí. Você vai estar, pelo fato da gente ter um giro grande semanal lá na fábrica, então se você for encomendar um delivery hoje, você vai estar pegando o barril da semana. Então, isso é um produto extremamente fresco. Fora que você não tem aquele trabalho com embalagem em casa, né? Então, geralmente é uma festa para mais pessoas, acima de 10, 15, aí o pessoal ainda fica entrando dentro da sua casa, abrindo geladeira toda hora. E casco, e lata. Então, assim, o barril você tem essa comodidade de ocupar um pequeno espaço e você não ter que locar freezer, não ter que ocupar geladeira, nem nada disso. E fora que você vai estar consumindo um produto fresco, e se você for colocar na ponta da caneta, você vai gastar até menos. Tá? Você vai gastar até menos com o barril. Eu acho assim, o ideal, né, é a gente sempre passar para o cliente os benefícios, ele enxergar o valor, sabe? Depois que ele enxerga o valor do produto e o valor daquele serviço que é o delivery ali, dificilmente ele volta para trás ou ele volta para cerveja em garrafa, por exemplo. A gente tem cerveja em garrafa também no nosso portfólio, mas para confraternização, festa dentro de casa, o barril é muito cômodo. Ele é muito cômodo. Então, isso teve um aumento significativo. Antigamente não era nem um dos nossos principais canais de venda, o delivery de chopp. Hoje ele é um dos principais canais de venda, porque realmente está subindo muita demanda. A gente, volta e meia, alguém fala, vocês estão em tudo. Eu fui na festa de um amigo que tinha house malt, fui num evento de house. Mas é por conta disso, sabe? A demanda tem aumentado muito. E realmente, aí você consegue ver em vários pontos, né, em vários locais. Mas é porque o custo-benefício é muito bom. E você está falando nessa questão de aumento de demanda, como é que está sendo a produção de vocês? E dá para a gente mensurar? Sim, hoje a gente tem uma produção em torno de 30 mil litros por mês. Se tem época que a gente passa dessa demanda, a gente tem que voltar a fabricar cigano. Porque a fabricação cigana, o que é? É como se fosse o white label, né, do mercado de indústria. É quando eu não tenho a indústria, mas eu quero investir, eu quero lançar um produto. Vamos botar assim, um tênis. Você não tem uma fábrica de tênis, mas você quer criar uma marca de tênis. Então você vai para quem fabrica e fala, olha, eu quero uma marca, eu quero tênis assim, com essa cor, desse modelo. As características, né? Exatamente. Então a fabricação cigana, o termo fabricação cigana é um termo próprio da indústria cervejeira, mas é basicamente isso. Quando eu tenho a necessidade de produzir um produto, talvez eu não tenha capacidade de produção ou eu não tenho a fábrica, e aí você terceiriza. E na fabricação cigana, ela segue assim, certinho? Não dá diferença nem nada? Segue, porque, assim, né, do jeito que a gente faz, né? Porque a gente vai lá e acompanha o processo. Então, é como se você alugasse um carro. O carro é de outro, mas é você que está pilotando, sabe? Então, é mais ou menos esse processo. Então, você vai monitorar a qualidade da água, você vai manipular a água, vai monitorar a qualidade dos insumos. Tem os parâmetros que você acompanha para você garantir que ela vai seguir o padrão, né, sabe? a sua expectativa. Gente, nosso tempo acabou. Infelizmente acabou. Eu queria agradecer a presença de vocês. Acredito que quem está em casa ficou, pelo menos, instigada a experimentar a cerveja artesanal e conhecer também um pouquinho sobre a cerveja artesanal. Meninos, como que faz para entrar em contato com vocês? O Instagram hoje, né, acho que é o principal canal de acesso com a House Malt. Mas se quiser conhecer o produto mesmo, é indicação ir na House Malt Esplanada, que é sucesso. Lá são 14 torneiras, né? Vai poder provar à vontade. São 14 estilos, 14 né? estilos lá. Então tá jóia. Muito bom. Muito obrigada, gente. Obrigado. Vamos para o nosso intervalo, a gente volta já já.
Fala galera, eu sou o Boni, diretor aqui da Univale TV e o recado hoje vai para você que é artista independente. Se você tem uma música autoral, um videoclipe e quer rodá-lo aqui na tela da Univale TV, é muito simples. Manda para o nosso e-mail que está no rodapé, também o nosso telefone, nosso WhatsApp. Manda lá o link que a gente vai colocar o seu vídeo aqui na nossa tela para toda a região. Vai ser um prazer ter você e divulgar a sua arte aqui na TV que te conecta ao conhecimento. Grande abraço, tchau! Dias antes mesmo de abrirmos portas e iniciarmos nossas atividades, algo maior já nos conecta. É o sentimento de fazer parte, é o compromisso com as pessoas. A Univale significa muito na minha vida, né? Eu formei meu filho na Univale. Eu tenho, assim, muito orgulho. Nós temos orgulho em pertencer porque valorizamos os nossos colegas, os nossos colaboradores e, com isso, fortalecemos a identidade das nossas instituições. A Univale, para mim, é a segunda família que eu tenho. Quando você sai do trabalho bem, você leva coisas boas para dentro da sua casa também. Aqui são as pessoas que constroem histórias, transformam realidades e dão sentido à nossa missão. Mais do que integrar setores, consolidamos relações humanizadas, pautadas no respeito, na empatia e na consciência dos nossos papéis e valores. Para mim é uma vida, né? É um hobby e a minha profissão ao mesmo tempo. Eu me divirto, mas eu cresço e colaboro muito para a formação das pessoas aqui dentro. Um dos pilares do nosso projeto é compartilhar e integrar. Se tudo isso vai bem, a nossa autoestima fica lá em cima. Nós acreditamos que excelência profissional começa com desenvolvimento humano. Programa Orgulho em Pertencer. É sobre pessoas, porque juntos transformamos vidas. Uma empresa forte não nasce pronta, ela se constrói todos os dias. Por isso, a Academia Corporativa Univale conecta a sua empresa ao que realmente faz a diferença. A formação profissional de qualidade. Investir no seu capital intelectual é crescer com consistência. Dessa maneira, pensamos em cursos na área da tecnologia, da gestão, da comunicação, tudo isso para melhorar a sua performance no mercado. O diferencial é que quanto mais colaboradores participarem, maior é o desconto para a sua empresa. Menos improviso, mais estratégia, menos retrabalho e mais resultado. A Academia Corporativa Univale é para quem faz a empresa acontecer. Gente, estamos de volta. Nosso tempo realmente não acabou. A gente vai poder conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo da cerveja artesanal. Meninos, me fala então a avaliação de vocês desde o início. Como que vocês avaliam o cenário da cerveja artesanal de quando vocês começaram e como ele está hoje? Qual que é a sua visão? Eu acho, na época, né, que a gente começou, esse mercado de cerveja artesanal, ele estava em expansão. Uhum. Então, assim, a gente, tanto que o nosso número do mapa, né, Adriano, é o 1516. E hoje a gente foi olhar lá, a gente até assustou com a numeração de tanta cervejaria que abriu depois da gente. Você o tanto que esse na mercado região? Cresceu. Não, no Brasil inteiro, né? Porque toda cervejaria tem um registro no Ministério da Agricultura. Aí os numerozinhos dá para você ver. Seja, nós somos a 1516 fábrica. Tá em qual hoje? Ah, cara, tava para lá de 5 ou 6 mil. A quantidade que abriu depois. Muita fábrica abriu depois. Mas é igual o Adriano falou, nesse mercado pós-pandemia ele vem mudando, né? O gosto do cliente, essa nova geração que vem chegando para consumir o produto, ela tem um gosto diferente, né? Ainda mais agora que está nessa hype, né? Nessa hype de corrida, essa hype de bem cuidado, né? Saúde, esporte. Então, assim, você vê que o pessoal vem mudando um pouco os gostos, né? Exatamente. Porque antigamente também as pessoas também não tinham essa opção. E se tinha, acho que era muito restrito, né? Vocês estão falando da questão do número aí, 1.500. Se a gente for analisar direitinho, no Brasil, num tamanho continental que é... Sim. Você ter, no início de vocês, 1.500 cervejarias são muito pouco. É muito pouco. Se você for comparar com a Europa, Estados Unidos, Então, e assim, e antigamente, eu tenho essa, né? Eu já ouvi muito, né?
Lógico que mudou. Mas essa questão de não ser acessível às pessoas. Mas não é que não seja acessível. É um valor diferenciado da convencional, porque ela tem um processo de fabricação insumos, diferente, né? A gente está falando assim de um mercado que, vamos colocar, ele começou, né, a entrar na hype no Brasil quando a gente abriu, 9 anos atrás. Então, nessa época de 2016, 17, até 18, até 19, ali nesse 19, era um mercado que estava em alta, estava abrindo cervejaria assim, o tempo inteiro. A gente for olhar o mercado de Belo Horizonte, né, que tem um polo cervejeiro muito grande ali. Belo Horizonte, até 15 anos atrás, tinha 10, 15 cervejarias. Há 2, 3 anos atrás, sei lá, tinha 80, 100 cervejarias. Então, como é que o mercado estava em grande expansão? E o pós-pandemia modificou isso um pouco, né? Acho que um dos principais fatores. Na pandemia, naquele período de 2 anos ali, o cliente só poderia comprar o produto no supermercado, vários bares fechados, e no supermercado a cerveja artesanal não estava. A maioria vendia para o objeto consumidor final. A gente mesmo, nós começamos a vender para o supermercado na pandemia, porque os bares fechados, todos os clientes fechados, a gente, não, vamos vender para quem está vendendo, que era o supermercado. E foi fácil entrar? Não é fácil entrar no supermercado, né? É sempre burocrático, mas a gente, desde quando a gente entrou, a gente nunca saiu, porque o produto vende, gira. Sim. Né? Acho que o grande lance do supermercado é ter o produto na prateleira que gira, né? Se não girar, tira. E então, o valor naquele período ali, você tinha um cliente sempre pedindo novidades. E para trazer novidades, você fazia cervejas extremas, cervejas com vários ingredientes, e isso vai onerando ali quando você vai colocar o custo do produto. Então, por isso que você, às vezes, você pode pegar numa gôndola e pegar uma garrafa de cerveja artesanal de 20, 30, 40 reais, enquanto uma comercial está na faixa de 8, 10, 12. Com certeza, você vai olhar ali, são estilos diferentes, são insumos diferentes, por exemplo, São os insumos, propostas diferentes. Os insumos que a gente utiliza na cerveja, a maioria deles são importados. Né? Enquanto as grandes cervejarias, são insumos de produção deles próprios. Então, assim, é outra proposta, é outra forma. E o deles é em larga escala também, larga né, gente? escala, é outra proposta de produto, sabe? A gente fala que a gente não é nem concorrente, assim, porque não é a mesma coisa, são coisas diferentes, né? Mas hoje a gente consegue ter na prateleira um produto com um preço excelente, sabe? Com custo-benefício. Hoje a gente pega uma IPA nossa no supermercado, você consegue encontrar na faixa de 15, 16 reais, sabe? E uma cerveja... E a nossa cerveja de combate, assim, é né, 9,90, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, tá bem dentro da faixa, sabe? Do mercado de cerveja mais premium. E a gente vê um movimento forte também das cervejarias grandes, né, Adriano? Focando no mercado premium, né? Porque esse pessoal hoje, né, que está focando no bem-estar, na saúde, poxa, se o cara vai beber, vamos beber algo que tenha mais qualidade, né? Ou então algo que, né, seja diferente, algo que tenha baixa caloria, né? Isso. Então a gente vê um movimento muito forte nesse sentido no mercado. Não, e o legal é que hoje a gente vê, né, as reuniões de amigos, as festinhas, as resenhas, as pessoas preparando assim, vamos viver experiências. Então, assim, a cerveja artesanal pode se tornar também uma experiência para você viver entre amigos, em família, né? Sempre foi, né, uma experiência diferente, né, a cerveja artesanal. E a gente gosta de falar que é um parquinho de diversões, né? E você começa pela escala de baixo e vai subindo, né? Então você vai subindo grau alcoólico, complexidade, amargor. E nisso você vai descobrindo um universo de sabores ali, né? Cada garrafa, cada estilo ali tem uma história diferente, né? Do porquê ela foi criada, de como ela foi criada. Então isso é legal. Tem um grande público que aprecia isso e valoriza, né, as histórias. Então, por exemplo, nas experiências entre amigos, entre a família, existem vários níveis de experiências, né? E vocês têm essas opções. São 17 estilos que vocês falaram? São 14 de linha, fora os sazonais, né? Que a gente produz. E vão desde o mais amargo? Sim, tem de tudo. O mais suave? Tem cerveja clara, cerveja escura, cerveja frutada, cerveja com características mais licorosas, cervejas mais alcoólicas, tem de tudo. Até com sabor de licor? Que legal. E assim, qual que são as mais... o carro-chefe de vocês? Hoje é a Pilsen. Olha, o carro-chefe é a Pilsen, né? Que é a nossa cerveja mais de combate. E das especiais, vamos colocar assim, acho que tem duas, né? Que seria a IPA, que seria um exemplar de cerveja um pouco mais amarga, mais alcoólica, um sabor mais frutado. Mais personalidade. E a APA, que é a American Pale Ale com casca de laranja, né? Essa é famosa. Essa é muita gente sempre ouve falar. Porque ela é um meio termo, né? Digamos, quando você sai do tradicional, ela seria uma ponte. Porque ela é uma cerveja que não assusta.
né? Ela tem um amargor, mas nada que assusta. Ela tem um sabor mais frutado, mais cítrico, nada que vai te incomodar, nada que vai pesar o paladar. Então ela é um meio termo ali para quem está querendo subir degrau, né? Que a gente costuma falar. E como é que vocês estão vendo o perfil do valadarense hoje? Vamos falar só de nós, vamos falar de nós aqui, valadarenses. O perfil de valadarense está correspondendo à expectativa, aos investimentos que vocês têm feito, né, ao longo dos anos? Acho que sim, né? Pelo bar, né? A gente metrifica isso pelo bar, né? Porque o bar, no caso, tudo que a gente lança, tudo que a gente vai vender, a gente manda para o bar primeiro. É o combate direto com o cliente ali, né? Então a gente já tem esse feedback direto, né? Com o cliente. E Valadarense, né? A nossa região ali quente, tradicionalmente né, quente. A galera gosta de beber volume. Então as cervejas mais leves, as cervejas mais refrescantes são as que mais saem. Então são as mais levinhas, né? A Pilsen e a Lager. As mulheres estão bebendo bem? Bebe. Até mais do que bebe também, do mesmo jeito. Acho que tem uma grande tendência no mercado por cervejas menos calóricas, né? E então tem saído bastante cerveja. Essa vertente de vocês entrarem também para um lado fit, foi uma necessidade de mercado mesmo? Com certeza. Uma visão de mercado, né? Observação do mercado. E a gente entende que quem não está observando o mercado não vai continuar, né? O mercado ele é assim, ele é cíclico. E você tem que entender essas mudanças e acompanhar, né? Senão você fica dando murro em ponta de faca e quebrando cabeça, não evolui, exatamente. O mercado tem que evoluir o tempo inteiro. Agora, de fato, gente, o nosso tempo terminou. Agradeço mais uma vez a presença do Adriano e do Matheus aqui, que compartilharam com a gente tanto conhecimento, tanta informação bacana sobre cerveja artesanal. Se você quiser conhecer o trabalho deles, quiser experimentar, ele já deu o endereço aí, o bar deles e o perfil, que é @housemalt. Segue eles no Instagram, segue a gente também, Univale TV. E eu fico por aqui nessa edição do Uni 360. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Fabrício, participo do projeto SBV em Ação. Hoje eu vou ensinar para vocês uma das manobras de desobstrução das vias aéreas. Quando essa vítima ela colocar as mãos ao redor do pescoço, isso indica que está tendo uma obstrução total da via aérea. Você vai se posicionar atrás da vítima, com sua perna você posiciona entre as pernas dela, seus braços passar por baixo dos braços dessa vítima, a sua mão dominante você vai fechar ela, vai localizar o umbigo e vai colocar por cima. Com a outra mão você vai colocar ela aberta por cima dessa mão fechada e vai fazer as compressões para dentro e para cima, para dentro e para cima, sempre em formato de J. Você vai realizar essas compressões até a vítima se desengasgar ou até ela perder a consciência. Porque sonhar é só o começo. O futuro mesmo é de quem faz, de quem vive, de quem se entrega. Na Univale, você aprende na prática, no contato com a comunidade. Assim, você se transforma e aprende a mudar a realidade. Na Uni, sua formação já é o seu primeiro passo para abrir portas. Vestibular Social Univale, com bolsas de 50% e 100%. Univale, experiência que abre portas. Olá pessoal, sou a professora Joana, daqui da Univale, para mais uma dica do português sem neura. Dessa vez eu vou falar de duas palavras que são muito parecidas, porém a sua grafia é um pouco diferente. As duas palavras, acerca junto e o acerca separado. Pois é, falando parece que não tem nenhuma diferença, mas a sua escrita traz aí um sentido totalmente oposto. Acerca junto dá a ideia de sobre, a respeito de. Quando eu tenho o acerca separado, dá uma ideia de proximidade. Vou dar um exemplo. Se eu falo, estamos conversando acerca do futebol. Nesse caso aqui, esse acerca vai ser junto, porque dá uma ideia de sobre. Agora, eu também posso falar, estou a cerca de 10 metros da praia. Esse acerca é separado porque dá uma ideia de proximidade. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica fácil. E agora, para escrever, vai se tornar mais fácil ainda, porque você já sabe como funciona. Um forte abraço a vocês e até mais! Fala galera, eu sou o Boni, diretor aqui da Univale TV, e o recado hoje vai para você, que é artista independente. Se você tem uma música autoral, um videoclipe e quer rodá-lo aqui na tela da Univale TV, é muito simples.
manda para o nosso e-mail que está no rodapé, também o nosso telefone, nosso WhatsApp. Manda lá o link que a gente vai colocar o seu vídeo aqui na nossa tela para toda a região. Vai ser um prazer ter você e divulgar a sua arte aqui na TV que te conecta ao conhecimento. Grande abraço, tchau!